Olá, esse é o Drops Quadriláteros. Na década de 50, Akira Kurosawa, que era um grande diretor japonês, ele fez um filme chamado Os Sete Samurais. Esse filme, na verdade, ele foi um grande marco do cinema japonês, obviamente, mundial. Ele contava a história de uma vila que era atacada por bandidos. As pessoas da vila resolveram contratar samurais para que eles os ensinassem, e os protegessem, A ideia básica era a proteção, mas os samurais não tinham como proteger a vila sem que eles também se protegessem. A pegada da histórias dos samurais, com um monte de coisa nitidamente da cultura japonesa e de lendas e de várias coisas nesse estilo, com um jeito de contar a história um pouco diferente, digamos até um pouco parecido com os bang bangs americanos, chamou muita atenção desse filme. Esse filme fez muito sucesso e nos Estados Unidos eles perceberam que havia algo de western naquela história e resolveram refilmar aquela história no Velho Oeste. Eles fizeram um filme que também é um clássico do cinema chamado Sete Homens e um Destino. Esse filme ele mostrava exatamente uma vila atacada por bandidos que saía atrás de 7 pistoleiros pudessem defender a vila. A história é exatamente a mesma história que a gente tem nos Sete Samurais, de forma aberta. O filme fez tanto sucesso, teve até uma continuação não tão legal assim, mas ele sempre foi muito presente na cultura. Na verdade, Akira Kurosawa fez um outro filme que foi um grande marco nas histórias de um modo geral, chamado Yojimbo, o guarda-costas. O Yojimbo é aquela ideia daquele samurai altamente capacitado que chega numa vila em que tem duas facções brigando e elas acabam, cada uma delas, tentando contratar os serviços dele para poder mexer na balança de poder. Ele, na verdade, acaba flertando com um, flertando com o outro e acaba a coisa implodindo pela presença dele. Yojimbo, inclusive, teve uma continuação. Ele também teve a sua parcela de influências, Inclusive nos quadrinhos americanos, isso já na década de 80, junto com as Tartarugas Ninja, Ele influenciou Stan Sakai, que é um quadrinista americano, a criar Usagi Yojimbo, o Coelho Guarda-Costas, que é um grande quadrinho. Saiu aqui em algumas versões e ele é extremamente inovador em algumas coisas e extremamente clichê em outras, mas também esse não é exatamente o ponto que eu quero dar. A ideia é que os Sete Samurais influenciaram tanto o cinema que o próprio George Lucas, quando criou o Star Wars, ele se inspirou naquela coisa do faroeste espacial com os samurais que ele viu nos Sete Samurais e quis criar esse ambiente para a sua saga Star Wars. Tanto que tem dois personagens nos Sete Samurais, que são duas pessoas do vilarejo, um pouco mais alto e um pouco mais baixo, que eles não são importantes para a história por si mesmos, mas eles presenciam toda a história. E ele baseou essas duas pessoas do vilarejo em C-3PO e R2-D2, que eles estão, na verdade, vendo tudo o que acontece, participando, sem ser os personagens principais. Essa coisa de Star Wars, que revisitou os Sete Samurais, acabou influenciando um outro filme de 85 chamado Mercenários das Galáxias, que eles fizeram exatamente a mesma história. É um planeta que está sob ameaça de invasores e as pessoas do planeta saem procurando defensores e acham 7 defensores, 7 alienígenas para poder defender o planeta, exatamente com a pegada de Star Wars. É um filme tão ruim, mas tão ruim que é bom. Sabe aqueles filmes que você assiste porque você acha ele tão ruim que ele fica bom? O que ocorre é que toda essa influência de Akira Kurosawa no cinema acabou, na verdade, influenciando uma outra circunstância. Sergio Leone, que na verdade foi o responsável pelo início do faroeste spaghetti, como chamam, São aqueles filmes de faroeste feitos na Itália. Eles foram tão fortes em influenciando tanta coisa dentro da realidade dos filmes de Bang Bang, que na verdade Tex é meio, digamos, um produto paralelo que veio por aí também, Nessa mesma pegada. Mas um dos primeiros filmes de Sergio Leone, na verdade, ele usou um ator que estava em ascensão, chamado Clint Eastwood, para fazer um filme chamado Por um Punhado de Dólares. Tem até uma história estranha sobre esse filme, porque o Clint Eastwood, quando estava filmando lá na Itália, o filme tinha um outro nome. O filme acabou estreando nos Estados Unidos, fez muito sucesso e o Clint Eastwood não sabia que era o filme que ele tinha participado, porque o nome não tinha nada a ver com o nome que ele estava sendo dito que seria quando ele estava filmando. O que ocorre que a história de Por um Punhado de Dólares é exatamente um pistoleiro que chega numa cidade mexicana dominada por duas gangues e acaba flertando com uma, flertando com outra, elas acabam se degladiando uma com a outra. E sim, essa é exatamente a história de Yojimbo, do Akira Kurosawa. O Akira Kurosawa, ele ficou muito ofendido por essa situação. Não que Sete Homens e um Destino já não teria copiado Sete Samurais, mas foi uma coisa aberta. Eles falaram, olha, nós estamos pegando a sua história e estamos trazendo para a realidade de um western. Sergio Leone, na verdade, fez sem absolutamente nenhum contato com Kurosawa, tanto que na época do lançamento do filme, o Kurosawa chegou a mandar uma mensagem para o Sergio Leone parabenizando ele, olha, esse filme é um filme muito bom, mas é o meu filme. A coisa ficou meio estremecida, mas
Mas assim, tanto deu certo que Por um Punhado de Dólares teve 2 continuações. Por um Punhado de Dólares a Mais e O Bom, o Mal e o Feio. Que eu não sei até hoje porque não botaram o filme como Mais Alguns Dólares para se ganhar ou alguma coisa assim. Não dá para entender certas coisas não. Mas é o mesmo personagem do Clint Eastwood, o Homem Sem Nome, porque ele em nenhum momento ele diz o nome dele nos filmes. Ele aparece sempre de cara amarrada, ele com uma espécie de manta, aquele homem misterioso. Esse personagem fez tanto sucesso que ele inclusive teve uma série de quadrinhos que eu espero que algum dia eu consiga ler aqui no Brasil. Foi escrita pelo Chuck Dixon, que tem uma verve para histórias de ação quando ele está realmente inspirado. As histórias são boas. Ele escreveu muita coisa do Justiceiro, inclusive. Me parece que é um material muito interessante chamado O Homem Sem Nome, mas infelizmente aqui no Brasil essas histórias não saíram ainda. Mas o que ocorre com toda essa coisa do faroeste espaguete italiano é que a continuação de Yojimbo, por Akira Kurosawa, Sanjuro, que mostra aquele samurai, aquele cara imbatível, né? Ele acabou gerando um outro personagem no faroeste espaguete italiano, que foi o Django. O Django originalmente era interpretado por Franco Nero, mas ele teve vários atores interpretando esse personagem, inclusive Lee Van Cleef, que é um outro ator conhecido do cinema americano e que fez o terceiro filme da série do Homem Sem Nome, né? Bom, o Mal e o Feio. E ele também foi interpretado por um ator italiano chamado Terence Hill. Terence Hill é bem lembrado por aquela geração que assistia os filmes dele com Bud Spencer na Sessão da Tarde, né? Eram cenas de luta, eram aquelas cenas coreografadas extremamente interessantes que nada fazia muito sentido, mas a gente achava que aquelas lutas eram reais. O Terence Hill, ele foi o Django e, na verdade, enquanto que o Bud Spencer, depois que a dupla se desfez, começou a fazer filmes como Joe Banana, ele fazia filmes como, por exemplo, Lucky Luke, que é exatamente um cowboy mais rápido que sua sombra, que é um quadrinho franco-belga muito interessante do criador de Asterix. O que eu quis colocar nessa situação toda é essa coisa circular. O Django, a última vez que ele teve nos cinemas foi com Django Livre, né? Inclusive foi feito por Quentin Tarantino. Uma revisitação da ideia, da coisa. Inclusive ele também teve uma versão de quadrinhos muito interessante que ele encontra o Zorro, aquele personagem clássico. E o próprio Quentin Tarantino disse, poxa, eu gostaria até de filmar isso, pra gente manter um pouquinho quadrinhos na história aí. O Django, na verdade, ele acabou sendo uma coisa cíclica, porque ele era o personagem Yojimbo, do Akira Kurosawa, levado a uma realidade de western, dentro do faroeste espaguete de Sergio Leone, e depois puxado para o cinema americano meio de vanguarda, digamos, de Quentin Tarantino. O ponto é que houve uma produção oriental em que Quentin Tarantino, inclusive, ele produziu, né, uma parte do filme chamado exatamente Django. Era exatamente a ideia de você pegar o personagem que foi chupado do cinema japonês para trazer ele de volta para a sua realidade japonesa com o nome que foi criado na Itália, Django. E como ele veio muito dessa coisa do cinema espaguete italiano, o nome do filme é Sukiyaki Western Django. E é uma produção extremamente interessante em que se trata da mesma história de um samurai muito capacitado que chega numa cidade onde tem 2 facções lutando e ele flerta com uma, flerta com outra. A diferença é que o Sukiyaki Western Django, ele, né, trazendo o western para o filme japonês, ele tem uma pistola. Então ele era tão superior aos outros possíveis samurais e guarda-costas que tinham lá exatamente porque ele era meio um cowboy. Essa coisa cíclica do cinema, das ideias que se repetem e que se copiam e que se mesclam, é uma das coisas muito interessantes dentro do cinema, dos seriados e dos quadrinhos. E aí vamos chegar finalmente à notícia que eu queria dar. Uma das adaptações de Os Sete Samurais foi feita pelo estúdio Gonzo em 2004 e se chama Samurai 7. É um desenho animado japonês, um anime, que acabou virando também um mangá posteriormente e que mostra exatamente a mesma história dos 7 samurais. Essa história ela se passa num futuro distópico, meio Star Wars, meio alguma coisa, meio uma miscelânea de tudo que aconteceu, digamos, com as ideias do Akira Kurosawa durante todas as suas alterações no tempo. É um desenho muito interessante no Netflix, quando você olha todo o histórico que tem por trás dessa história e desse desenho. É um material que realmente vale a pena, mesmo que você não curta desenho japonês, se dá uma analisada, dá uma olhada, porque é bem curioso. Esse foi o Drops Quadriláteros. Se você gostou, nos assine, nos acompanhe. Até a próxima.